Era uma vez um soldado do posto de sargento, especializado em atiradores de elite, chamado Alia. Ele nos dá uma leve explicação sobre as etapas que os atiradores executam antes de atirar. Após uma rodada de tiro em um soldado de alto escalão, que o parabeniza e elogia por ter tido uma rodada de prática tão incrível, ele pergunta a Leia se ela já havia perdido um tiro enquanto eles arrumavam algumas caixas e conversavam sobre um teste que o Proto queria realizar contra outros atiradores. Quando de repente, outro soldado joga uma caixa para Leia, que não consegue pegá-la bem, fazendo-a deixá-la cair e causando uma explosão. Felizmente, o Proto não perece. No entanto, a condição em que ele fica deixa sua mãe devastada. Mais uma vez que ele recupera consciência, ele fica arrasado ao saber que está incapacitado e, portanto, não poderá retornar ao exército. Léo tentaria terapias, mas seria inútil, o que frustra o protagonista e deixa sua mãe arrasada com a situação do filho. Em uma ocasião, o Proto estava vivendo um pesadelo e, enquanto gritava para ser salvo, é agarrado por mãos de chamas. Mas quando ele estende a mão, há outra mão estendida para ajudá-lo. Lee se lembra de como falhou nas terapias, então, no pesadelo, o protagonista se vê sem pernas e fica apavorado. Mas o mundo de fogo se transforma em um lugar mais frio, e uma garota se aproxima perguntando se ele quer andar, prometendo devolver suas pernas se ele fizer um contrato com ela. Mia fica perplexa com tal proposta e, querendo aceitar o acordo, é despertada por um rapaz que zombeteiramente pergunta a Leigh se ele teve um pesadelo. Então o Proto fica com medo de vê-lo, e o menino zomba e pergunta se ele esqueceu do primo. O primo de Leia revela a ele que o está movendo e o coloca em uma espécie de cama futurística, que o Proto não sabe o que é. Então seu primo diz a ele que é uma máquina de realidade virtual que ele comprou junto com a tia dele por $9.000. Isso causa aborrecimento ao Proto, porque ele não foi consultado e porque ele não sabe de onde conseguiram tanto dinheiro. Mas o primo de Leia o cala e diz que eles viram o quanto ele estava deprimido, então o coloca o capacete. Willie fica reclamando, então seu primo pergunta se ele quer andar novamente. Então o Proto entra no mundo virtual e cria seu avatar com sua aparência e mesmo nome. Em seguida, ele é enviado para esse mundo. O Proto cavalga no mundo virtual e, ao ver o nível de detalhe do mundo medieval, fica impressionado e se pergunta se realmente está em um jogo. Ele contempla suas mãos e descobre seu avatar, lembrando como a inteligência artificial zombou de seu narcisismo. No entanto, Leia começa a dar chutes, sentindo-se feliz por poder usá-los naquele mundo. Mas então chega um cara e pergunta se ele está realmente tão animado, e diz a ele que, embora tenha conhecido muitos Outsiders, nenhum agiu como ele. Então o cara se apresenta como aquele que ajuda os Outsiders nesse mundo. O Proto pensa que ele é um NPC, então Leia pede ao NPC para lhe contar as regras. Tão animado, ele diz a ele que nesse mundo eles não podem correr sem parar, pois tenderão a se cansar, algo como resistência. O Proto deduz depois disso. O NPC pede a Leia para tocar nos seios de uma garota que passa. A princípio, o Proto concorda, mas imediatamente reage e começa a bater no NPC, alegando que isso seria um crime. O NPC se levanta e diz a ele que está correto, já que nesse mundo existe bom senso, e se ele cometer algum crime, ele será rotulado de criminoso. Então o Prota pergunta se tivesse tocado nos seios do outro NPC, teria sido condenado. O NPC ri e manda ele ir para o campo de treinamento, que fica ao norte, para a próxima aula. O Proto se pergunta se o jogo está bem feito, então Leia olha para o norte, depois de alongar, começa a correr como um louco, ficando muito feliz por poder voltar a correr, lembrando-se da frustração que sentiu no mundo real. Então ele corre ainda mais. Depois de um tempo, Leia recebe uma caixa informando que ele conseguiu uma conquista por correr, e então chega ao local de treinamento onde havia muitos treinos. Então Leia pega uma espada e começa a treinar, feliz pelos assistentes de combate e vendo que outros jogadores o incapacitaram. Então ele tenta bater como se fosse na vida real. No ato, ele quebra o manequim de treinamento e os outros jogadores surtam. O Proto fica um pouco humilde, mas cede à sua seleção de classe e se reencontra com a inteligência artificial.
No entanto, Proto está prestes a escolher a classe de uma varinha, mas aí aparece um demônio e mostra uma arma de fogo para o líder. Proto reconhece o mosquete, mesmo que não seja exatamente o modelo. Então ele começa a descrever a arma para a inteligência artificial, mas o Proto não para de se perguntar como eles. Tem aquela arma em um jogo que está em uma era diferente. Leia então começa a assistência de tiro, mas o Proto é angustiado com a lentidão com que recarrega e com o peso. Mas Lee exclama que todos que cruzarem sua linha serão terminados. Leia se transforma em fumaça e fica surpreso por ter perdido um tiro a 4 metros, então a inteligência artificial informa que o mosquete erra por 50 a uma distância de 4 metros. Então Leia quer tentar novamente, frustrada pelo mosquete e seu tempo de recarga, acreditando ser uma arma inútil. Então o frustrado Proto pede permissão para ver as estatísticas de outras armas de longo alcance, descobrindo que são muito melhores do que a inútil que ele tem, gritando que é um jogo cruel com as armas. Então a inteligência artificial responde que é por causa da assistência de combate. Então, após uma análise, o Proto decide selecionar outra, mas é desconectado à força por sua mãe, que o viu sofrendo. Então Leia diz a ele que ele está bem. Então o Proto se pergunta o que acontecerá se ele for desconectado à força enquanto escolhe sua classe, que não poderia ser feito depois. Após investigar, ele descobre que, nesse caso, ele é atribuído aleatoriamente a uma classe ao entrar. Ele descobre que é um aviador, o que o deprime, mas tenta ser positivo, tentando comprar habilidades. Mas nenhuma aumenta a precisão e o tempo de recarga. Nisso, o Proto fica deprimido. Então chega um NPC que ajuda os forasteiros que acabaram de escolher uma classe. Então, irritada, Leia pede que ele mostre o que fazer. Então ele é enviado para caçar coelhos, mas Proto tenta caçar um coelho com seu mosquete, mas erra. O coelho começa a atacar Leia e então o Proto não tem escolha a não ser fugir, mas o coelho o estava seguindo de perto e segue para Kikli. O coelho começa a acertar o Proto, então Leia é forçada a acertar o coelho, zombando dele. Leia continua seu combate com o coelho, trocando golpes. Os outros jogadores ficam surpresos que o Proto está usando o coque ao invés de atirar e, depois de muito esforço, Leia consegue pegar o coelho. Então o Proto fica deprimido por errar uma bala e nisso ele observa um Nolg usando a espada e entende que a aula dele é a pior, mas Leia se anima para não ser derrotado por esse sistema. Então, no mundo real, o Proto começa a pesquisar como os mosquetes eram usados em sua época, descobrindo muitas características dele. Mas sua mãe entra e lhe dá um prato de frutas e pergunta se ele não está mais tão deprimido, ao que o Proto afirma que não está. Então o Proto diz à mãe que ela pode ir dormir, mas a mãe diz para ele não dormir tão tarde. Então o Proto diz que ele deve voltar ao jogo e com o que ele ganha nesse mundo, pode ter dinheiro para arrumar as pernas no mundo real. O Proto volta para o jogo e começa a treinar, mas ele é observado por alguns jogadores que criticam e tiram sarro do tempo de recarga do mosquete, assumindo que logo vai desabilitar o jogo. Mas o Proto, sem prestar atenção no que falam, continua analisando como fazer seus tiros mais eficazes, mas descobre que só tem 23 balas restantes e quer usá-las em um combate real. Então ele vai caçar coelhos, e aplicando os conhecimentos que aprendeu sobre como usar mosquetes, porém, o coelho torna-se alerta. Leia começa a atirar e parece ter acertado, mas ele apenas arranhou a perna do coelho. Então Leia é forçado a se envolver em um combate corpo a corpo contra o coelho. Depois de muito tempo, o Proto consegue acertar o tiro em um coelho, dando a ele morte direta. Isso excita Leia, que consegue várias conquistas, mas a pederneira da arma acaba quebrada. Então ele não tem escolha a não ser lutar corpo a corpo contra os coelhos, recebendo o apelido de Obloobuto depois de um tempo. O protagonista sobe de nível e é parabenizado pelos outros jogadores. Então Leia passa a ir entregar a missão, que era entregar pele de coelho para receber dinheiro em troca, e depois ir vender a carne para uma mulher gigante. Ela pede a ele para trazer mais carne de coelho, mas um coelho especialmente preto aceita a missão. Então o Proto vai estocar com munição, mas na hora e com muita dor ele tem que gastar tudo o que conseguiu por apenas 7 balas.
Depois disso, Leia sente fome, então ele decide ir buscar algo para comer. Leia entra na padaria, mas é informado que eles já fecharam para o dia. Porém, o Proto implora para ser latino por um momento, então o padeiro o deixa entrar. O Proto se aproxima. No balcão, o Proto descobre que eles estão sem um pão de cobre. O padeiro diz a ele que a culpa é dos coelhos que estão comendo seu trigo. Ao ouvir isso, o Proto pretende usar a situação a seu favor e diz ao padeiro que ele pode cuidar disso se lhe derem um pedaço de pão. O padeiro informa que muitos novatos disseram a mesma coisa, mas não receberam nada. Por questões de segurança nos negócios, ele não aceita por meio de mensagens. Leia, que tem a missão de caçar um coelho preto, mas o padeiro não acredita que alguém que não possa comprar um pão possa caçar um coelho preto. Então Leia entra em conflito e propõe um pequeno desafio, contendo o isco para atrair um desses espécimes, para que o padeiro acredite nele e confie-lhe a missão de obter uma erva que cresce a partir das fezes do coelho preto. Em troca, o padeiro dará um pedaço daquela erva e 30 cobres. Leia fica chocada ao saber que os desenvolvedores não consideram que uma missão como essa mereça uma recompensa melhor. O padeiro diz a ele que o coelho preto é a suposta razão pela qual os coelhos brancos se tornaram agressivos. O Proto concorda, mas menciona que está com muita fome e que não será capaz de realizar a tarefa. Leia implora para receber o pão antecipadamente, mas o padeiro não confia. Então ela aumenta a dificuldade, dizendo que se ele não realizar a tarefa, nenhum NPC lhe dará missões. Léo concorda e o padeiro lhe dá os pães. Depois de comer o pão, Leia ouve que um grupo de jogadores está procurando pessoas para caçar coelhos pretos. Ele quer se juntar, mas eles o desprezam por causa de sua aparência. No entanto, Leia descobre que existem muitas missões relacionadas a coelhos pretos. Então ele procura todas as missões relacionadas a eles para que o protagonista animado possa caçá-los e aumentar suas habilidades. Em apenas 4 horas, Leia ouve as pessoas conversando e percebe que são os jogadores do grupo que o rejeitaram antes e estão sendo eliminados pelos coelhos pretos. O Proto analisa e descobre que são 2 coelhos. Então o Proto entra em crise, pois pensa que ganhará má reputação com todos os NPCs. No entanto, Leia ganha coragem, pega o mosquete e usa os pontos de habilidade em sua precisão. Em seguida, ele chama a atenção dos coelhos. Antes disso, o Proto estava se preparando para o que ele deveria fazer, tendo aumentado seu nível de habilidade para 9. Ele está ciente de que se errar o tiro, todos os 3 estarão mortos. Leia estava recitando os passos para disparar seu mosquete, mas é interrompido pelos magos que vêm em sua direção, e pela feiticeira, que começa a insultá-los e exige que ele os salve. Porém, Leia se controla e começa a esperar que os coelhos entrem em seu alcance. A 40 metros, um dos coelhos pega os óculos do mago, e o Proto começa a atirar, acertando um tiro na cabeça do coelho, fazendo com que ele solte momentaneamente os óculos do mago. O outro coelho atinge o braço do mago, rasgando-o. Então o Proto agarra o feiticeiro e eles fogem enquanto o coelho come os óculos do mago. Enquanto eles fogem, a feiticeira olha com admiração para o Proto pelo que ele acabou de fazer, enquanto o Proto se sente mal por ter usado os óculos para garantir distância para recarregar e ter tempo para atirar. No entanto, o coelho se cansa dos óculos e começa a perseguir Leia e a feiticeira. Mas Annette aparece, uma garota legal que lança seu ataque no coelho, e a feiticeira cria um grupo com Leia e começa a lançar algumas flechas de fogo, terminando com o coelho. Depois disso, o Proto sobe de nível, e depois eles dividem os itens que caçaram. Léo está incomodado porque as 2 garotas estão perseguindo. A feiticeira se apresenta e apresenta a garota de gelo, mas o Proto amargamente diz a ela que não está interessado nelas, e mesmo que a feiticeira do fogo diga a ele que a garota de gelo é famosa, ele ainda não se importa. O Proto está saindo quando a garota de gelo diz ao Proto onde conseguir as ervas que ele está procurando, o que o apavora,
pois isso é um segredo que ninguém deveria saber. Leia se vira para olhar as garotas, e o Proto fica nervoso porque a feiticeira do gelo parece saber o que ele está procurando, embora a feiticeira do fogo pareça não conhecer. A feiticeira do gelo explica a missão do Proto, embora mais tarde a feiticeira do gelo pergunte novamente ao Proto como ele matou o coelho de longe, algo que a feiticeira do fogo reafirma, já que o coelho estava com saúde máxima. Léo responde modestamente que deve ter sido sorte. Depois desses eventos, Leia e as feiticeiras vão comemorar comendo e bebendo, mas Leia pergunta quem elas são, porque todos, até mesmo os NPCs, parecem respeitá-las. A feiticeira do fogo explica a ela que a garota de gelo é uma das melhores jogadoras do jogo. Então a feiticeira do fogo se apresenta como Han, e coincidentemente, a garota de gelo também tem o sobrenome Han. Leia provoca Han ao vê-la fugindo, apesar de ser uma feiticeira de fogo ou piromante. Han pergunta novamente ao Proto sobre o coelho, mas o protagonista diz que atirou e o texto termina aqui. O coelho morreu. Então, Han-Hai diz a eles que foi uma morte em estoque. Então, depois de conversar por um tempo, Han e Han-Hai convidam Leia para se juntar à sua guilda. Mas o Proto tenta evitá-los. No entanto, Han diz a ele que eles lhe darão equipamentos e o ajudarão a subir de nível. Mas o Proto se recusa. Então, Han insiste que ele faça isso, mas o Proto diz a ele que não está certo para ele escolher sem saber as outras opções. As meninas saem e mandam o Proto entrar em contato depois disso. Leia vai entregar a missão e recebe sua recompensa, incluindo os novos equipamentos. Depois, ele vai até o padeiro, que o trata maravilhosamente. Leia dá as ervas para o padeiro. Finalmente, ele vai até a cozinheira e dá a ela a carne do coelho. Mas o cozinheiro pede a ele para pegar uma águia gigante para ela. Depois que Leia e o cozinheiro estavam falando sobre os sonhos do cozinheiro, que ela quer abrir um segundo restaurante e precisa de outro tipo de carne, Leia se surpreende com a corrupção que pode existir no jogo. Após essa conversa, o cozinheiro dá uma marmita de comida para o Proto, mas o que chama a atenção dele é que é um objeto de etiqueta raro, objetos que são muito caros. Então ele quer vendê-lo, embora o objeto não seja intercambiável. Então, o Proto vai se preparar para caçar a águia, mas primeiro, Leia come um pouco da carne e fica maravilhada. Ela quer subir de nível para realizar várias missões ao mesmo tempo. Então, ele vai caçar. Porém, quando abre o inventário, ele fica chateado ao saber que terá que comprar mais balas. Ao chegar na loja de pólvora, Leia longa por um desconto. Mas ao entrar, o vendedor de pólvora o trata mal e zomba dele pela compra insignificante que fez antes, além do fato de não ter desconto. O Proto usa suas habilidades matemáticas para saber quanto ele pode comprar, mas decide que não é sábio para ele gastar tudo, imaginando que ele vai sofrer caçando a águia. Então ele decide comprar 23 conjuntos de balas, o que diverte o vendedor. Mas o vendedor lhe dá um leve cheiro vindo das costas de Leia e começa a assediar o Proto, pedindo que ele tenha um cheiro tão bom. Então Leia tira o pão das ervas das fezes do coelho. O artífice fica mais louco ao ver o pão. Ele tenta comprá-lo por 50 cobres, mas Leia se recusa. Então ele diz que vai vendê-lo por 5 pratas, mas Leia se recusa, dizendo que não vai cair nesse roubo. Então Leia decide usar sua habilidade de barganha para provocar o artífice a comprar o pão dele, iniciando uma negociação entre os dois. O fabricante da bomba ordem dar a Leia 70 conjuntos de balas pelo pão. Então, Leia aceita, mas Leia acrescenta que quer conhecer o fabricante de pólvora. Léo vai offline muito feliz com a troca que havia feito e vai assistir às notícias que cobrem o jogo morto. Ele vê que as irmãs Han estavam em uma vila novata, mas começaram a falar em referência ao Proto, o que deprime ele porque eles estavam tirando sarro dele. Jogando, Léo estava navegando na internet e encontrou um vídeo onde eles mostram as irmãs Han conversando com ele, e mesmo com apenas 2 horas, já tinha 1,8 milhão de visualizações. Nos comentários, eles estavam falando sobre ele, o que o deixa nervoso. Leia considera a oferta de se juntar à guilda dos carneiros, então ele parte para aumentar seu nível ainda mais. Ao entrar, Leia entrega algumas peles de raposa para que o cara o incumba de procurar por peles de lobo. O Proto só que esse já sabia porque
porque tinha procurado mais. Ele ganha um cupom para consertar uma arma de graça. Então, Leia quer consertar sua bunda. O protagonista chega a um prado onde encontra lobos e quer entrar em um grupo, mas não há ninguém para entrar, pois é uma missão difícil para um nível 8, especialmente para ele, considerando que com uma festa ele vai poder atirar mais livremente. Mas, como não tem ninguém, ele vai ter que fazer isso sozinho. Então ele põe para gastar apenas 11 balas para limpar a missão e mantém o resto para a missão da águia. Enquanto ele procura furtivamente pelos lobos, ele encontra uma festa caçando os lobos. Então, Leia sai chorando e encontra um lobo solitário fazendo xixi. Então, o Proto realiza os passos para recarregar mais rápido e prossegue para atirar no lobo, acabando com ele no local. Porém, um segundo lobo aparece. Então, o Proto deve recarregar rápido e evitar um corpo a corpo. Mas quando ele termina de recarregar, ele percebe que o lobo não está atacando-o e deixando-o recarregar em 1 minuto. Então, ele especula que o lobo descobriu como escapar de seu tiro. Para que o Proto decidiu esperar o ataque do lobo e quando ele está com ele, o Proto atira, acabando com ele. Acontece que o Proto deu um tiro em falso para enganar o lobo. Vendo que não há mais lobos, o Proto procede para saquear os lobos. Mas aí chegam 2 jogadores que, em estado de choque, perguntam ao Proto como ele fez aquilo. O Proto, vendo-os tão assustados quanto ele, pensa que são monstros. Então ele foge deles, mas eles gentilmente dizem a ele que eles não são monstros, são jogadores. Então, o Proto se sente mal. O lagarto e o gigante dizem para ele não se preocupar, mas o lagarto, de aparência malévola, pergunta se ele está caçando sozinho. Quando ele descobre que o Proto é o lagarto, como um psicopata, diz a ele para se juntar ao seu grupo, alegando que os lobos se movem em grupos de 3, e já que ele leva 1 minuto para recarregar, ele diz a ele que eles poderiam atacá-lo por trás. Leia considera que as palavras do lagarto são muito sensatas, então ele diz a eles que está apenas no nível 8. O lagarto fica desapontado porque pensava que ele era de um nível superior, mas ele não diz a ele que o gigante será seu tanque de cura. O Proto pensa que eles o deixarão se juntar e se apresente. Assim como o lagarto se apresenta como um veneno chamado Mitch e o gigante se chama Jin. Por pura coincidência, o Proto descobre que o gigante é um druida de nome Jin. Surpreso, o Proto analisa que aquela festa é bastante decente. Enquanto eles estavam caçando, BME estava atacando os lobos, mas o Proto não pode deixar de rir de algo acontecendo com Jin. No entanto, ele consegue se acalmar e atira na cabeça de um dos lobos, e Jin dá um poderoso golpe na cabeça de outro lobo. BME o esfaqueia na cabeça com uma adaga para acabar com ele, mas um lobo se aproxima dele por trás. Leia está pronta para eliminá-lo, e M parabeniza o Proto por subir de nível. Ele diz a eles que conseguiram por serem muito eficazes como equipe. Depois que ele completa sua missão, ele irá entregá-la, mas BME diz a ele para continuar caçando um pouco mais, e quando ele entregar a missão, ele vai subir de nível, e os 3 podem ir para Giant Eagle. O Proto aceita a proposta. Eles continuam caçando, atraindo a atenção de outra festa. Eles acumulam um bom nível de lobos e experiência. À tarde, eles estão descansando, e BME diz a Leia que eles deveriam ir com calma. Mas o Proto mentalmente questiona se é sensato ir atacar a águia no nível 10, sendo apenas 3 deles. À noite, eles alcançam os objetivos pessoais um do outro. Leia e seus companheiros vão entregar a missão. O Proto entrega a missão, embora o NPC zombe de sua aparência. O Proto está se preparando para subir para o nível 10 quando, de repente, aparece uma caixa vermelha e muda de visual. O Proto ganha uma caixa que informa a Leia que ele acabou de atingir o nível 100, chamando a atenção dos outros jogadores. Então, Leia sai para evitar chamar a atenção, e BME o segue para fora da cidade. Uma vez fora, Leia diz que não queria chamar a atenção para si mesmo, mas BME pergunta a Leia como ele alcançou 100 níveis de confiança. Isso inicialmente faz com que Leia tenha desconfiança, pois ele não havia contado a ele. O Proto se lembra de tudo o que ele fez e assume que é por isso que ouvir isso surpreende Jin.
Mais NPCs lhe deram mais missões, mas BME fica chocado ao ouvir que Leia havia derrotado um coelho preto quando ele estava no nível 5. O Proto vai até o artífice e compra 40 conjuntos por seu mosquete, reclamando sobre o quão caro é. Em seguida, ele vai para o NPC que lhe deu a missão do lobo, e este o incumbe de matar a águia rei da montanha e seu súdito. Depois disso, os meninos se encontram e se preparam para a missão. Enquanto caminham pelo caminho, encontram um grupo que falhou na missão da águia e estão discutindo sobre isso. Em seguida, encontram muitos jogadores e equipamentos comerciais do NPC para fazer suas missões. Leia se pergunta se eles se darão bem com os três, que são um grupo tão estranho. Então, Leia sugere que eles completem o grupo, mas BME debocha e diz que ninguém iria trabalhar com eles, que são tão estranhos e também novatos no nível 10. Mas BME diz a ele para não se preocupar por ter escolhido um personagem feio, pois só Leia confia que BME tem um plano. Preparando-se para entrar pelo portal que os levará até a área da missão, enquanto isso acontece, vemos Han e Han-Hai lutando contra um grupo de lobos na montanha, porque Han-Shai está ajudando Han a completar a missão das águias. Então, Han-Shai pede a Han para atacar as águias que estão voando, embora sejam muito altas. Então, Han-Shai começa a recitar um feitiço com o qual derruba a águia e diz a Han para acabar com elas. Em seguida, Han-Shai desconecta. Enquanto isso, o Proto e seus companheiros, uma vez dentro, BME diz a Léo para segui-los por trás. M começa a se banhar em veneno, seguido por BME dizendo a Jing para usar sua habilidade 1 com a natureza e seguir por trás. Mas o Proto está preocupado que os lobos o ataquem. Pior, BME diz a ele para apenas segui-los. No entanto, Leia ainda está preocupada com os lobos que o atacam e se pergunta qual é o plano daquele lobo. Surge de repente, o que deixa o lobo alerta. Então, BME diz a ele para ficar calmo e, em seguida, eles começam a se aproximar dos lobos. Isso deixa o profissional nervoso, porém, os lobos se aproximam e começam a farejar o feixe. Então, os lobos se afastam e ele parece que o plano de BME funcionou. Então, Leia, com medo, pergunta o que ele fez. BME diz que está aproveitando o realismo do jogo e sua habilidade reptiliana de segurar o veneno para que os lobos sintam apatia ao comê-lo, e a habilidade de Jing fazê-los confundi-lo com uma árvore, e o cheiro de Leia é ofuscado pelo cheiro do veneno de BME. O plano estava indo bem, mas o corvo de Jing começa a fazer barulho, o que assusta Jing e BME, e ao mesmo tempo atrai a atenção dos lobos. Então, BME diz desesperadamente a Jing para cancelar sua convocação. Jing quer levar a responsabilidade de alertar os lobos, então ele se despede até 48 horas a partir de agora. Mas o Proto quer encontrar uma solução, então ele pede a Jing para adiar alguns ataques e prossegue para carregar seu mosquete com 2 sacos de pólvora, o que confunde BME. Leia então atira e atordoa os lobos, que começam a fugir. Então, Leia diz a seus companheiros para fugir e depois escape. BME entende que o Proto usou o cheiro de pólvora, algo que assim seja. M pergunta a Leia se ele já havia jogado aquele jogo antes, mas o Proto nega inocentemente. Jin pergunta a ele se podem deixá-lo convocar seu corvo novamente, mas pede que não vejam. Obviamente, eles não aceitam, e Jin tem que fazer uma dança ridícula que causa graça em seus companheiros. Depois disso, a galera segue para o Monte Águia. Leia está assustado com o tamanho dos pequenos Eagles. BME começa a explicar-lhe seu plano e o que cada um deve fazer, bem como os diferentes padrões de ataque que os pequenos iguais realizarão. Eles devem matá-los um por um. Então, Leia diz a ele para deixá-lo atirar no chefe. O M fica nervoso e diz que não é sensato. A coisa segura a fazer é matar a pequena águia e depois matar o grande. Porém, o Proto quer atirar nele, mas seus companheiros parecem confusos. Leia diz a eles que está apenas a 90 metros de distância, algo que assusta seus companheiros, pois a distância é bestial. Ele diz que não é grande coisa, mas Leia diz a BME para se preparar porque ele pode errar. Jing é convidado a se agachar para usá-lo como um bipé, o que deixa o último confuso, mas ele concorda.
O proto-feliz diz para ele se acalmar e porque ele está tremendo muito. Leia passa a calcular o movimento da águia e sua trajetória e começa a atirar. Seguido por isso, ele diz a BME e Jing para se prepararem. Mas, naquele momento, aparece uma caixa que atordou os meninos, porque Leia havia acertado a águia e a matado, algo que o Proto não podia acreditar. Seus companheiros parabenizam-no e eles sobem de nível e pegam as recompensas da maior águia, obtendo muitas conquistas. Depois, aparece um novo portal que os levará a um Hall of Fame, o que deixa o Proto feliz, porque parece que eles estão se formando. Jin e Liu ficam felizes, mas BME não consegue explicar como Leia matou a águia, que era o chefe final. Jin pergunta inocentemente se há algo errado com isso. O M grita que, para o nível dele, deveria ser um chefe que levaria horas para matar, mas Leia o derrotou com um tiro. Então, ele pergunta ao herói se ele tem alguma melhoria, mas Leia também não consegue explicar e afirma que foi apenas um tiro de sorte. Ele alega que seria de alto nível se pudesse completar aquela missão toda vez. No entanto, BME duvida completamente de suas palavras. Deixando isso de lado, Leia dá a missão ao vice-capitão, que lhe dá uma carta de recomendação para a Academia de Mosquetes. O vice-capitão diz a Leia que lá ele receberá melhores instruções para aperfeiçoar sua classe e eliminar suas fraquezas. Léo estava analisando sobre as fraquezas quando o vice-capitão dá-lhe um abraço e agradece-lhe a ajuda e deseja-lhe felicidades, o que surpreende os outros jogadores. Depois, cada um segue seu próprio caminho, mas BME e Jing estarão próximos um do outro. Jin se sente mal por estarem separados, mas Leia diz a ele que eles se verão novamente depois de se despedirem. Leia analisa suas conquistas e vantagens do personagem, surpreendendo-se por ter uma força acima da média e ainda por cima ganhou popularidade e 40 pontos para aumentar suas habilidades e novas habilidades. Mas ele fica desapontado e vai até o gigante para entregar a ele a águia negra e receber a recompensa. Ele também conhece o namorado do gigante, um cara corpulento que o aperta com felicidade por ter dado a carne para ele. Então, Leia, com medo, pede para ele colocá-lo no chão. O namorado gigante pede a Leia que uma cara malévola se ele quer aprender a cozinhar, o que deixa Léo um pouco confuso. Leia pensa em aprender uma habilidade de produção e habilidade relacionada para usar em combate. No entanto, ela considera o quão vantajoso seria usar a habilidade culinária para produzir marmitas da qualidade que o teste gigante as faz e poder vendê-las. Está em dúvida, mas acaba aceitando. Então, o namorado da giganta se empolga e começa o exercício para ensiná-la a cozinhar em um dia. Isso preocupa Leia, mas o namorado da gigante, Tess, diz a Leia que ele vai conseguir cozinhá-las sozinho. No processo, a giganta-chefe começa a gritar porque ele estava fazendo tudo errado. Isso leva ao estresse do protagonista, que pensa em atirar nele, embora seja retido pela ideia de que não poderá jogar novamente. Então, no final do dia, apresentam um último prato ao chefe, embora ele já esteja no limite pensando em matá-lo e não jogar novamente se ele não aceitar. Por mais que o chefe gigante pareça uma maravilha e leve todo o crédito como instrutora, Leia sai e recebe a lancheira do gigante. Mas antes de pegá-la, o gigante pede que ele entregue em um endereço na capital de Alestok. O Protices que a recompensa é um lixo e a missão é relativamente simples, então ele desconfiadamente pergunta ao gigante onde está a complicação da missão. Mas o gigante diz a ele que essa complicação não existe. Leia considera que a rota se tornará complicada, mas como ele está indo para a mesma capital, ele aceita. Depois disso, ele devora a lancheira que o gigante fez e adquire muitos aumentos nas estatísticas. Por curiosidade, ele percebe que a lunchbox que ele deve levar para a capital é um objeto único e também valioso. Isso o assusta, pois pode ser roubado no mundo real. Leia descobriu que poderia vender aquela marmita por mais de $100 mil, então ele pensa em vendê-la, mesmo que isso signifique não voltar para a vila. Mas, no final, ele se arrepende e volta ao jogo. Ele chega ao artífice para comprar um mapa, mas são muito caros, então ele decide não fazer isso. Ele pergunta pelo cara com quem ele havia combinado de se encontrar,
mas o vendedor diz a ele que é logo depois disso que o cara chega trazendo a mercadoria e perguntando pela pessoa que querem apresentar. Mas ao se verem, ambos intuem que ele é a pessoa com quem iriam se encontrar. Leia se apresenta ao mercador de pólvora, mas isso deixa o lojista nervoso e ele pula quando o mercador de pólvora oferece a ele uma grande quantidade de conjunto para que o lojista pense em levá-lo embora. Leia se livra do lojista e pergunta ao comerciante o preço dos conjuntos, que saem 5 cobres. Então, Leia olha com ódio e desgosto para o lojista e o repreende por tirar sarro dele. Leia diz a ele friamente que ele não vai conseguir mais grama para o pão que ele gosta tanto. O lojista implora para ele esperar e diz que ele lhe dará qualquer coisa, menos o mapa do rei. Embora o lojista tente protestar porque é muito caro, Proto o chantageia para ir embora. O lojista, com lágrimas, aceita. Depois disso, Léo chama seu primo e eles alcançam Leia. Ele diz a ele que já está no nível 12 e capturou o Black Eagle. Seu amigo fica impressionado e então ele diz a ele que sua guilda está caçando Ranchai, mas, como ela é tão poderosa, todas as vezes que eles enfrentaram, ela só gostou de decapitar e saqueá-los. Essa experiência causou trauma na amiga de Leia. A prima diz a ele que ela está fazendo um nome ruim para si mesma contra diferentes guildas, o que levou a aliança contra ela. Leia entende a gravidade da situação e avisa que vai falar com ela depois de cortar. O Prota é desencadeado em uma loucura por não saber o que fazer, pois a guilda de Ranchai o convidou para entrar, e agora seu primo está com problemas contra aquela guilda. Ele decide não se envolver com a guilda nem nada assim, concentrando-se em chegar primeiro à capital. O Prota parte feliz por ter um mapa tão fácil de ler. Então, com pressa, ele chega a uma floresta um tanto perigosa. Quando ele entra, há um grupo lutando contra um urso. O Proto está analisando sua formação, mas um chefe de urso aparece e mais jogadores aparecem para se juntar ao ataque. O Proto vê desde onde eles vêm e especula que eles vão acabar perdendo por terem criado o grupo tão esporadicamente. Leia queria passar, mas ele não pode deixar de ficar para ver o que vai acontecer. Ele pensa que está a uma distância segura para ver, mas com o aparecimento do urso e a provocação dos jogadores, o urso ruge, afetando Léo em pequena escala e tornando-o vulnerável. Leia, que havia sido abrigado assistindo ao raio de um boss bear, recebeu o efeito do Beas Roar, causando-lhe uma análise tão. Ele não conseguia se mover, o que o lembrou de sua situação na vida real e o deixou com raiva, imaginando se a festa seria capaz de se livrar do urso. Um dos líderes do partido exclamou para começar a limpá-los da deba, embora assustado com a situação, o urso se aproximava e os jogadores ficaram paralisados diante dele. Porém, o capitão do grupo conseguiu se mover e enfrentar o urso, parando seu ataque com 2 escudos. No entanto, ele diz que não vai ser capaz de resistir a mais de 2 ataques, então ele ordena aos curandeiros que se livrem do debuff rapidamente. Mas, naquele momento, o urso envia um segundo ataque que é bloqueado com grande dificuldade pelo capitão. Por mais que muitos tenham sido lançados, o debuff pelo rugido do urso, começou o contra-ataque. Leia, que contemplava de longe, especula que eles podem derrotar o urso e até mesmo alguns jogadores do grupo estavam confiantes demais. Então, o capitão os repreendeu por isso, dizendo que deveriam atacar com tudo, porque quando o HP do urso fica abaixo de 20%, vai soltar outra guerra que será quase impossível de combater. Os 2 jogadores subestimam as palavras do capitão e não se preparam. Aos poucos, os jogadores acham necessário recuar para recarregar MP e HP, menosprezando o urso, pois já baixou demais a vida dele. Em uma dessas, o capitão tanque um dos ataques dos ursos, mas uma flecha faz com que o HP do urso caia para menos de 20. Então ele ruge mais uma vez, mas desta vez os jogadores começam a pegar fogo, o que os deixa surpresos. Os Wizards tentam neutralizar o fogo, mas é inútil, e a maior parte do grupo acaba queimando. Então, o capitão é forçado a dispersar o grupo e fugir. Naquele momento, ele vê Leia e diz a ele para fugir, que embora ele não tenha participado do ataque, o urso ficará descontrolado por pelo menos um mês. Ao ouvir isso, Leia fica preocupado porque é seu único caminho.
Então, vendo que ele não tem viabilidade, opções, ele começa a atirar no urso, fazendo um tiro na cabeça que foi inútil. Então, o urso está pronto para atacar o protagonista, e ele fica paralisado pelo efeito do urso, além de ficar com medo ao ver o urso vindo para cima dele. No último momento, os sobreviventes do ataque tentam desesperadamente fugir, implorando para não serem mortos. Leia fica desesperada porque o urso está se aproximando. Então, ele clama ao capitão para lhe dar tempo para atirar, mas nada aconteceu. Então, depois de recarregar e acalmar-se, Leia consegue fazer um segundo tiro na cabeça, que surpreende o capitão e seus companheiros, porque não pensaram que o Protati vê essa coragem. Tentaram persuadir o capitão a festejar com ele e dividir os lucros, mas o capitão se recusa, alegando que só tem um escudo e seria ele quem acabaria morto. O capitão diz que sente desculpa por ele, mas ele já havia avisado, e mesmo assim ele queria ficar e atacar o urso. Os camaradas veem que não há mais sobreviventes no acampamento, e até o Prota está escapando. Então, o capitão diz para ele deixá-lo, que ele morrerá, e então eles podem retornar com um novo exército, alegando que esta é a vida. Chegando na vila, ele diz aos jogadores que deixaram o urso pardo gigante com alguns toques de vida, e que ele formará um novo partido contra o ataque. Depois de formado o grupo, chegaram ao local do campo de batalha, e o capitão avisa para ficarem alertas, porque o urso pode estar se protegendo. Os jogadores ficaram atordoados com a bagunça no campo de batalha. Eles começaram a procurar pelo chefe, mas infelizmente falharam. 2 horas após a busca, eles não encontraram nada. Então, alguns dos jogadores começaram a ficar chateados. Seria até 3 horas depois que os jogadores explodem contra o capitão e o avisam que se ele não encontrar, eles vão matá-lo. Então, o capitão acha que Léo foi capaz de derrotar o urso, então ele se pergunta o que aconteceu 5 horas antes, quando o último sobrevivente morreu e Leia foi deixada sozinha. E ele decide recuar enquanto recarregando a arma. E quando termina de recarregar, o Prota tinha o urso em cima dele, e ele desfere um golpe poderoso que causa muita dor, e ele fica cego. Então, ele segue seus instintos e atira na cabeça do urso, mas o urso resistiu ao golpe. Então, o Prota, sem outra opção, a não ser lançar uma carga de baioneta, após esfaquear o urso, Leia desmaia de dor e cansaço. Ao acordar, percebe que está viva e está disposta a se matar se o urso não está morto. Mas quando ele se levanta, as caixas começam a aparecer, indicando ao protagonista que ele subiu de nível. Surpreso, porque ele acabou de subir 9 níveis de uma vez, além de adquirir novas habilidades, ele está animado ao ver que matou o chefe do campo e subiu 9 níveis naquela raid. Emocionado, quando vai buscar o loot, recebe uma caixa informando que ele é o primeiro a matar o chefe do campo sozinho. Então, ele começa a olhar suas estatísticas e descobre que pode ter as estatísticas de um jogador de nível 30 se usar os pontos para aumentar suas estatísticas. Ele teria cerca de 27 níveis a mais. Depois que Leia começa a saquear o campo de batalha e pegar todas as armas que os jogadores mortos deixaram para trás, ele saqueia o urso gigante e obtém uma nova armadura baseada no urso, de tipo raro, que lhe dá resistência ao fogo. Uma vez equipado, Léo parte para a capital. Enquanto isso, no mundo real, muitos jogadores lançaram uma onda de ódio contra o capitão que formou o partido e os abandonou, além de saquear outros jogadores, supostamente mentindo sobre o urso gigante. Então, irritado, o grupo jura encontrar o culpado e dar a ele o que merece para que possam jogar livremente novamente. Eles assumem que o personagem principal é o culpado e decidem ir atrás dele. Enquanto isso, Leia segue feliz com seu novo equipamento, considerando que ela foi capaz de resistir às chamas e lembra que ela e Ranchai têm um conflito com seu primo. Ela quer saber onde eles e os meninos com quem formaram o partido contra o gigante Eagle estão. Depois de encontrá-los, Leia começa a sentir fome e sai em busca de algo para caçar e comer. Ela encontra um urso, mas erra o tiro. No entanto, percebe que o urso não a ataca porque pensa que ela é um urso. Leia passa a tirar vantagem dessa situação e caça o urso, mas acaba encontrando um filhote adorável que gosta dela. Leia sucumbe aos encantos do filhote e decide levá-lo consigo.
Então, Leia entra em contato com seu primo e eles conversam um pouco sobre como estão. O protagonista pergunta se existe alguma maneira de treinar um animal selvagem, mas o primo diz que não será possível, a menos que ele seja um domador ou tenha total controle sobre o animal. Leia pergunta o que aconteceria se fosse um bebê, e seu primo fica surpreso, pois bebês são raros de se ver, já que têm uma vida curta e dão a mesma quantidade de experiência que em seu estágio final. Isso os torna alvo de caçadores impiedosos, o que deixa Leia em estado de choque. Seu primo diz que vai falar com ela quando estiver na capital. Leia se sente culpada por ter matado os pais e irmãos do urso e sente pena disso. No dia seguinte, ela encontra outro urso e o mata, obtendo recursos e considerando que ganhará ouro ao vender todos os itens que tem. No entanto, o protagonista é mordido por uma cobra e fica envenenado por 3 minutos. Ele tenta procurar a cura, mas não a encontra devido à grama alta. No entanto, o urso se encarrega de matar a cobra. Leia se emociona com seu amiguinho e quando monta, percebe que ele está crescendo assustadoramente em poucos dias. O protagonista consegue montar o urso, mas precisa ter cuidado, pois vários raids tentaram matá-lo. Ele procura uma maneira de colocar uma espécie de etiqueta no urso e acaba chegando a uma aldeia. Todos na aldeia tentam caçar o urso, mas Leia tenta explicar que ele é gentil e brincalhão. No entanto, o urso brinca mordendo a cabeça de Lee, assustando os jogadores. Leia monta no urso e eles partem, aproveitando a enorme velocidade com que chegam à capital Ali em pouco tempo. Ao passarem pela entrada, os jogadores reagem agressivamente e se colocam em guarda. Leia tenta dizer que o urso está treinado porque ele é seu animal de estimação, mas os jogadores, assustados com o tamanho do urso, não a ouvem e começam a atacá-lo. Leia ameaça matá-lo e se danificar em seu urso, mas eles não ouvem e continuam atacando. Leia responde com um tiro de seu mosquete, aparentemente atingindo-os com uma bola de fogo e um raio. Um jogador usa magia para criar um escudo que impede a bala de Leia, enquanto outro jogador usa magia para absorver a bola de fogo e o raio. O soldado que fez o escudo mágico ordena que Leia abaixe sua arma, alegando que na capital eles não podem causar alvoroço. Alguns jogadores ficaram chocados, acreditando que era anti-magia, e um dos jogadores os reconheceu como os Cavaleiros Sagrados. Um dos jogadores novamente pede para ele abaixar a arma, pois foi tudo um mal-entendido, para que não punam nenhuma das partes envolvidas. Proto culpa os caras que o atacaram primeiro, mas o contador de soldados argumenta que ele é o culpado por trazer um urso gigante para a capital. Para evitar mais discussões, Léo concorda em abaixar seu mosquete. Então, outro soldado pede para eles saírem, eles obedecem e, ao saírem, falam sobre o quão magistrais foram os ataques combinados das meninas. Proto ia entrar na capital com seu urso, mas ele é parado pelos soldados e eles perguntam se ele os acompanhará. Isso o incomoda, mas Leia pergunta se ele não vai querer levá-lo para um beco onde irão matá-lo e matar seu urso. O soldado fica bravo e diz que não fará isso, em honra ao Santo das Noites. Ele dá sua palavra de não fazer nada de mal a ele, então Leia aceita, e o remetente da noite o apresenta à Noite Santa para Grom. Assim que eles saem, a Noite Santa parece impressionada, pois a bala de Proto conseguiu quebrar sua barreira mágica. Então ele se pergunta quem são os protestos que conseguiram ao receber o respeito de um cavaleiro. Uma vez sozinhos, eles perguntam a ele sobre o relacionamento com o urso e reconhecem quem ele é. Leia conta o que aconteceu, e os soldados entendem a situação, mas para não causar comoção na capital, eles não podem deixá-lo entrar. Então, eles sugerem que ele solte o urso, o que Leia aceita. Um dos soldados pergunta o nome dele, e ele responde. Em seguida, os soldados se afastam voando, deixando Leia com inveja de como eles são legais. Uma vez na floresta, Leia quer liberar o urso, mas ele se lembra de tudo o que viveu com ele. Porém, quando o urso se recusa a se separar, Leia ameaça atirar nele. O urso morde seu braço e depois o lambe, causando um brilho que atinge Proto, fazendo com que o urso e Leubon se tornem almas gêmeas. O urso chora por não querer se despedir, mas Leia diz que não vai esquecê-lo e pede que ele fique seguro. Ele se acalma ao perceber que o urso agora é enorme.
Depois de se despedirem, Leia sai um pouco deprimido, mas o urso ruge para Proto, que recebe uma caixa informando que ele pode invocar sua alma gêmea a qualquer momento para salvá-lo de ser morto. Ele pede para se tornar forte, e em poucos minutos, o urso já havia escravizado todos os ursos. Na manhã seguinte, Léo chega cansado, pois passou a noite toda caminhando até a capital. Ao ver a quantidade de pessoas, ele não sabe como encontrar o primo. Então, ele resolve ligar para ele. Na hora de falar, Proto pergunta por que há tanta gente, e o primo dele explica que há 200 milhões de pessoas no jogo e muitas se reúnem lá para sair. Eles concordam em se encontrar, e seu primo incomoda porque ele estava ao lado dele.